Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos ter um episódio diferente. Depois do Dia Mundial da Criança e no âmbito das iniciativas do Expresso destinadas aos mais novos, convidámos Bianca de Carvalho Gonçalves, vencedora, no ano letivo de 2023-2024, do Prémio Alexandre Herculano para o melhor aluno de História do secundário, distinção atribuída pela Academia de Ciências de Lisboa, com o apoio da Fundação Amélia de Melo. Bianca Gonçalves, bem-vinda ao programa. Olá, obrigada. Parabéns por este prémio e também pelo prémio de melhor aluna, no ano letivo passado, do curso de Científico-Humanísticas do teu agrupamento escolar, o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó. Obrigada. E já agora... Natural do Bom Barral. Natural do Bom Barral. E já agora, parabéns pela coragem de teres inscrito num curso de História. Estás a tirar a licenciatura na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciatura em História. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer. Assim, o episódio de hoje vai dispensar a minha habitual introdução e partir desde já para a conversa com a nossa convidada. Sobretudo, estou curioso por saber que importância dá à história, o que pensa da relevância do ensino desta disciplina no secundário, como avalia o programa que é lecionado e quais as épocas, temas e personagens que mais lhe interessam. Passo, pois, de imediato a palavra ao Henrique para iniciar a conversa com a nossa convidada. Olá, Bianca, parabéns também. Mas eu queria fazer uma pergunta. Tu, quando decidiste ir para a História, foi assim, olha, deixa cá ver, Medicina capaz de ser difícil, Direito tem muitos livros, Economia tem muitos números, História é assim uma coisa assim fofinha, ótima. Mas não, porque tu tinhas muito boas notas a História. Não foi assim no meio das opções. Olha, esta parece-me bem. Não. Eu não achava que não havia outra coisa que me interessasse tanto como por História, portanto foi a única opção que eu... E esse interesse por História vem de onde? Tiveste um grande professor? Sempre foste assim? Como é? Eu, quando tive de candidatar ao prémio, eu tive de também pensar nisso e também fazer uma grande reflexão do porquê, porque acho que nem eu sabia a resposta. Mas eu cheguei à conclusão que, pronto, acho que vem um bocadinho desde sempre. Dos livros que o meu pai me lia quando eu era criança também, aqueles livros que eram os nomes com história, que eram de personagens históricos. Sim. E depois também pela influência de alguns professores que me fizeram gostar mais de História. Ou seja, isto significa que as aulas eram interessantes. Sim. Tiveste aulas interessantes de História, porque uma das coisas que se discute é a forma como a História é lecionada. Não só os programas, como... é uma ideia genérica. A História é memorizar datas, é só fixar datas. Não tem nada a ver com isso. A História, pelo menos penso eu, e agora generalizando, não falando só no ensino do secundário, mas em termos genéricos, o ensino da História baseia-se também nas fontes, na interpretação de fontes, e em construir de uma forma interpretativa e crítica um passado. E a história pode ser dada desta forma interessante e estimulante. Portanto, tu tiveste essa sorte. Sim, isso dependeu de cada etapa. Por exemplo, eu lembro-me que no segundo ciclo em HGP, História e Geografia de Portugal, o meu professor ele fazia alguns jogos, algumas coisas assim para nos captar mais a atenção, afinal éramos crianças, e depois no secundário já foi completamente diferente, não tinha nada a ver, né? E foi tudo muito à base também das fontes. Nós trabalhávamos muito com, por exemplo, o nosso manual era praticamente todo só
documentos para nós lermos, quase que não tinha matéria além disso. Pois. Isso é interessante, porque eu, pelo menos, não estudei história assim. Não. E também sempre gostei de história. E, no meu tempo, os livros não eram esses, eram outros, eram aqueles do João de Barros. Sim. Os descobrimentos contado às crianças e lembrado ao povo. Sei lá. Isso ainda era num registro hipopeico, não é? Ainda era num registro hipopeico. Mas, no meu tempo, toda a história que se estudava era uma história cronológica, aquilo que se chama história institucional, não é? Que era só o rei, depois veio outro rei, depois veio outro rei, depois veio outro rei, depois a gente sabia os reis todos da primeira dinastia, e da segunda, e da terceira, e da quarta, e mais os cognomes, que era muito importante, o Afonso Henriques o Conquistador, o Seixas I o Povoador, era assim, e era assim que se ensinava a história. Eu alegro-me um bocado de ver que já não é assim, portanto. Aliás, nós estamos... Ou ainda é um bocado. Eu sou mais ou menos da geração do Henrique, talvez talvez um anito ou outro mais filho, novo. Mas estamos aqui 3 gerações diferentes que estudaram na primária e no secundário. Depois eu também, tal como o Henrique e agora a Bianca, também depois continuei para a licenciatura em História, depois por aí fora. Uma diferença é que no meu tempo eram 5 anos, no teu eram 4. No meu foram da Bianca 4. são 3. Mas depois... Esta história vai encolher, em vez de aumentar, não é? Quantos mais anos, mais história. Mas depois eu passei por 6 anos de doutoramento. Bem, mas agora não venhas para aqui com o doutoramento, se não interessa. Não, mas quer dizer, mas que depois foi mais o tempo que eu estive a fazer o doutoramento do que, obviamente, a licenciatura. Chumbaste muitas vezes, não estou a brincar. Não, mas são três épocas diferentes. Tu ainda estudaste muito naquele registro de uma história apologética e muito de memorização de datas. Eu também, e aqui eu por acaso, deixa-me só fazer um parênteses, por acaso não, que eu tive um grande professor de História, e acho que foi por isso que eu acabei, por isso é que eu lhe perguntei também, foi por isso que eu acabei por ir para a História em vez de ir para a Direito, porque no meu tempo havia linhas, era uma coisa diferente. Sim. E tive um grande professor de História, e ele, de facto, não ensinava, a História era ensinada assim. Mas ele não ensinava assim. Mas ele conseguia torná-la interessante, exatamente, mesmo sendo assim. Eu já apanhei a fase dos anos 70 e 80, de uma história muito influenciada pelos anales, mas também cá pelo contexto político que vivemos, com uma história com um cunho ideológico forte, não é? E agora, do que eu tenho lido, porque eu não acompanho muito o que tem sido o ensino da história no ensino básico e secundário, mas do que eu me tenho percebido é exatamente como tu dizes. É um ensino muito baseado em fontes, ou seja, estimula muito mais a capacidade de interpretação, porque no fundo é isso a história. A história, o Henrique estava a falar ainda há bocado de uma história de datas, de cronologia. A cronologia é factual, não é? A história é sempre interpretativa e baseia-se na interpretação de fontes. Portanto, dá aso também a algo que é um desempenho ativo de quem está a estudar, porque obriga a fazer crítica das fontes e a interpretá-las. E, portanto, esse é o registro neste momento do secundário, sobretudo. Sim, eles fizeram agora com as aprendizagens essenciais, em que mudaram o programa todo e tiraram muitas coisas. Isso por acaso irritava muito a minha professora. Mas incluíram um bocadinho mais dessa análise de fontes. Nós tínhamos sempre documentos para analisar. Os testes eram todos à base de documentos, assim como é o exame. E pronto, isso ajuda. Mas que tipo de documentos, Bianca? Excertos de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, de um foral, Sim, por exemplo, às vezes aparecia. Correspondência. Sim, também algumas cartas para referir sobre alguma coisa específica. Tinha Tratados. uma carta, um tratado. Sim, certos pequeninos, não é algo muito grande também para ler. Normalmente só tinham umas 4 ou 5 linhas, às vezes um bocadinho mais, mas nada assim muito grande. E uma coisa importante, faziam sobre o mesmo tema contraste de fontes? Às vezes sim. Porque isso é fundamental. Porque uma dos erros que se pode cair ao estudar história é de acharmos que aquela fonte é inteiramente fidedigna. Ora, a fonte apresenta também uma perspectiva, não é? E muitas vezes tem que se fazer crítica das fontes para permitir, inclusive, fazer o contraste, porque não é por estar numa... Quando há contraste. Exatamente. Quando há. Quando isso é possível, como é óbvio, porque há tempos, como por exemplo o tempo medieval, em que é muito mais difícil fazê-lo. Quanto mais recuamos, mais difícil é conseguirmos fazê-lo, porque há menos documentos, há menos fontes.
Mas sempre que possível, o ideal é fazermos um contraste de fontes para vermos onde é que no meio de duas opiniões, ou de duas visões, ou de duas abordagens, estará o fio condutor do que poderá ter acontecido. Sim, às vezes havia uma pergunta, por exemplo, em que tinha duas fontes, em que nós tínhamos de ver as diferenças e as semelhanças entre as perspectivas daquelas duas pessoas. Claro, isso é bastante Sim, importante. portanto, deixa-me fazer uma pergunta assim muito simples. Ensinaram-te o milagre do Ourique? Ensinar não. Ele não aparecia no programa, não aparecia lá. A professora mencionou a rir-se. Bem, também, de facto não houve milagre nenhum. Quer dizer, de facto, não há nada que indique. Quer dizer, a gente nunca sabe se os milagres. Nunca Não sabe, há provas factuais. Não há provas. Não Mas de estávamos lá facto, para ver. exatamente, mas de facto nem a batalha foi em Ourique no Alentejo, nem houve milagre nenhum. Mas tu aprendeste o milagre do Ourique. Eu aprendi, claro. E as 5 chagas e aquelas coisas, mas não sei o quê, as chagas de Cristo que apareceu. Já não sei onde é que apareceu em qualquer sítio. E o Tratado de Zamora. Isso eu aprendi. Sim. E onde é que ele está? Isso já é demasiada informação para aquele contexto. Não existe, sabes? O Tratado de Zamora não existe, não há nenhum Tratado de Zamora. Pois, aliás, o Tratado de Zamora, o ato Já em agora, si está mal interpretado. Para quem está a ouvir, o Tratado de Zamora é o pretenso tratado constitutivo da independência de Portugal. Portanto, é em 1143, era uma coisa importante, não é? Teoricamente. Sim. Agora, acontece que aquilo foi uma reunião entre o Afonso Henriques e o rei de Castela, que era, aliás, primo dele, e que se saiba, não há nada assinado. Aquilo foi uma conversa com um aperto de mão, quando muito. Sim, não há um reconhecimento formal da independência de Portugal como não, agora se quer procurar. E foi... Mas isto também é interessante porque a própria história, senão, obviamente, que bastava um único manual de história e a história não evoluía, a história ou o conhecimento da história evolui. Os factos não, como é óbvio, aconteceram, não é? E não, até agora, até ao presente, ainda não foi possível, ainda ninguém inventou a forma de voltar para trás no tempo. Eu gostaria muito, olha, eu era das coisas que eu tinha na infância como grande sonho, era: será que eu vou chegar ao tempo em que vou poder entrar numa máquina do tempo e voltar para o passado? Era algo que qualquer um de nós teria grande dificuldade, e eu pergunto-me isso, em sobreviver uma semana. Porque não tínhamos resistência, não tínhamos o nosso corpo, o nosso organismo, até biologicamente, não estaria preparado. Além do cheiro. Pois, para além o cheiro é a coisa mais nojenta que a gente possa imaginar. Além de provavelmente desmaiarmos ao fim depende da época também para que iríamos viajar, mas provavelmente o mais provável é desmaiarmos ao fim de 10 minutos e de bebermos ou comermos qualquer coisa que nos fizesse mal e de ficarmos completamente. Mas eu tinha esse grande gosto de voltar para o passado. Mas não sendo isso possível, portanto, de não podermos mudar os factos, mas o conhecimento da história muda. Inclusive a forma como olhamos para a história também muda. Tu, durante o secundário, porque agora também és aluna já de faculdade de História, portanto, o ensino superior, e também poderemos falar sobre essa parte. Transmitiram-te essa noção, ou tu ficaste com essa noção que o próprio conhecimento da história vai evoluindo e que muitas vezes a forma como se interpretavam os factos há 50 anos ou 100 anos não é semelhante à de hoje? Tu tens essa noção? Sim, eu tenho essa noção. Eu acho que a minha professora também tentou transmitir isso um bocadinho, mas, por exemplo, uma coisa que até hoje os meus professores da faculdade criticam um bocadinho é que eles acham que os programas de história para o secundário, por exemplo, continuam a não ser tão mudados como deveriam. Portanto, não evoluem ao mesmo tempo que o resto da... E os programas do secundário, os programas de história do secundário é mesmo para quem vai para a história, porque a história não é uma disciplina que seja obrigatória para qualquer aluno secundário. Não, sei lá, é só para quem quer. Português e filosofia são, não é? Salvo erro. E história não. História é para quem vai para a história ou para cursos... Quem segue Línguas e Humanidades tem que fazer história. Tem que fazer história. Para todas, portanto, para as faculdades de letras, no fundo, aquilo que antes chamavam as faculdades de letras. Eu sei que a tua não se chama assim. Não chama-se Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova. Só Ciências Sociais e Humanas me dá arrepios. E os teus amigos, as pessoas com quem falam, há também, ainda hoje, eu não queria generalizar porque as generalizações são sempre abusivas,
mas não há uma particular apetência da maioria dos alunos por história, pela disciplina de história. Porquê é que achas que isso acontece? É por uma mera questão pragmática de ser uma área com poucas saídas, ou é mesmo porque a tua geração, e também não generalizando, achará desinteressante o conhecimento do passado? Pois, eu não acho que tenha a ver tanto com as saídas, porque quem quer seguir história acaba por seguir mesmo com menos saídas do que outros cursos. Pois. Acho que, também não quero generalizar, mas acho que a maior parte das pessoas também não se sente grande apreço. Sem ser as pessoas do curso onde eu estou, que todas foram para ali porque realmente gostavam de história. Sim, só vai por morar a camisola. Claro. O resto das pessoas, quando eu digo que segui história, que estou na faculdade a estudar história, fica assim: a sério, história eu não gostava nada. É sempre assim a reação, tanto de pessoas da minha idade como mais velhos. Agora, E quantos alunos há de história no primeiro ano agora? Mais ou menos. acho que somos à volta de 50. Extraordinário. Não é nada mau. No meu tempo era para aí 2000 e tal. mas 50 não é nada mau. E já agora, uma coisa. Mas há cadeiras que têm 100 inscritos. Sim, porque também são cadeiras de outros cursos, não é? Não, são cadeiras, são todas Não, de história, são todas de curso de história, mas cursos servem para outros que cursos. Há outros cursos que se Servem para outros interessam. cursos. São comuns. Pois, eu também tirei cadeiras de literatura. Ou da equivalência, claro. De filosofia. Bom, agora, diz-me uma coisa. Tu já percebi que foste para a história porque gostas mesmo de história, pronto. Mas como é que tu perspectivas a tua vida? Não estou a falar da tua vida mais do círculo mais íntimo, tipo casar, ter filhos, não sei o quê. Não a vida pessoal, mas a vida... Passar a ferro, não passar a ferro, bater no marido. Essas coisas. Como a Dona Teresa, como se diz que a Dona Teresa fez. Não, a Dona Teresa foi o filho que lhe bateu. Isso também é daquelas lendas que não faz qualquer sentido. Mas não é isso. Mas a vida profissional, como é que tu perspectivas? Eu fui Queres acabar o curso? Quero acabar o curso, primeiro lugar. Depois queres continuar e fazer o mestrado? Sim, só que o plano principal, digamos assim, é seguir mestrado em ensino para dar história no secundário. Esse é o plano portanto, original. tu tens uma vocação para ser professora no secundário. Sim, eu gostava, porque és uma mulher brava, valente, corajosa. Eu, quando estava no secundário, às vezes ajudava os meus colegas a estudar para os testes e explicava-lhes a matéria, e eu genuinamente gostava disso. Então, o plano era seguir isso. Já sabes que calha mal, não é? Sei. Mas tu tens, de facto, porque tu não foi só a história, mas no teu agrupamento Fernão do Pó, também ganhaste o prémio para a melhor aluna da área de Científico-Humanísticas, portanto, do conjunto das cadeiras da área de Humanidades. Sim. Das cadeiras, das disciplinas. Portanto, também gostarás de português, de filosofia, depreendo eu. São cadeiras que também te interessam. Sim, principalmente no secundário eu gostava. Não o suficiente para seguir. Nem português nem filosofia, mas sim, tinha algum interesse. E tu não admites que, tirando o mestrado, depois, não em tantos anos como os que durou o Martim, o Lourenço, que demorou 6 anos, né? Podia ter feito em 4. Mas eu andei em câmara lenta. Acabes por tirar um doutoramento e acabes por fazer carreira académica, ou seja, a ficar naquela faculdade ou noutra faculdade, ou investigadora ou uma coisa desse tipo. Não é uma possibilidade que está completamente de lado. Portanto, pois. Também está ali. Isso também depende um bocado de para onde a vida te levar, não é? Acho que sim, Claro. sim. Pois, também para ter que tomar decisões. Obriga uma boa dose de coragem. Antecipo-te já. Não, também é um caminho. Mas é prudente, porque ela abre as portas todas, digamos. Claro, não claro. Diz, é ou pelo menos não fecha nenhuma. Ou é professora de secundária ou não é nada. Não. Suicida-se como... E já agora, que é outra curiosidade, e é uma curiosidade, eu também, penso que já disse aqui no nosso programa, eu tenho 4 filhos, mais ou menos, andam entre as tuas idades, tu tens 19, não é? 19, sim. Tens 19, eu tenho filhos desde os 15 até aos... Agora perdi, até aos 21. Entre os 21 e os 15. Vejo-os, não volta a estudar, não tanto, se calhar, como deviam, mas qual é que é o teu método tu estudavas diariamente, estudas diariamente? Porque, depois era outra coisa que eu também gostava de saber, tu, quando ganhaste este prémio, foi também por um trabalho que tu fizeste e apresentaste. Sim, para o prémio em si, portanto, contava as notas do secundário, as notas dos exames nacionais, principalmente o da disciplina que estava a concorrer, portanto, no caso era o exame de História. E tiveste quanto? Tive 20.
Só! Isso é uma vergonha. Uma pessoa Pois, arrasaste. 20 em 100. Não. Não, Arrasaste. 20 em 20. mas também foi uma surpresa, também não estava à espera. Sim, mas já Pronto. havia uma consistência de boas notas desde... Sempre foste boa aluna. Sim, acho que posso dizer que sim. Portanto, isso obriga, obviamente, a atenção nas aulas, a assiduidade e a estudo em casa e a curiosidade para procurar saber sempre aquilo um pouco mais que nos pode levar porque o interessante das humanidades, o fascinante das humanidades é que, exatamente, não sendo ciências exatas, uma pessoa terá um 20 a matemática quando acerta todos os cálculos. Em história, o 20 É diferente, implica também ali um lado subjetivo da avaliação da tua abordagem, da tua Basicamente resposta. é quando domina todos os temas. Quando domina todos os temas, sim, mas isso Bem assim. Bem, também, mas isso- todos os temas do teste. sim, não mas é isso, todos mas, os temas do isso, mundo. mas isso implica também um grau de dares uma classificação máxima a cada Claro, pergunta. claro. Há sempre aqui um grau de subjetividade que a matemática não tem, Exatamente. ou qualquer outra. E também, também do próprio teste em si, quer dizer, como é que ele é feito. Claro. Eu penso que se Exatamente. perguntasse à Bianca o nome de todas as dinastias chinesas, desde a primeira dinastia de China, ela não deve saber. Pois, Mas se me não perguntasse sei. a mim, eu também não. E eu também não. Mas quer dizer, mas eu também nunca fui prémio de nada em história. Nem nunca tive um 20. És o prémio A História Repete, É, exatamente. de 2024. Mas é interessante uma pessoa. Quer dizer, tem que haver gente interessada por tudo e tem que haver gente, sobretudo, para tudo. E tem que haver boas pessoas de história. Isso é fundamental. Sim, Tu- há uma coisa que Diz. todos os. Acho que não é todos, mas quase todos os professores de faculdade dizem é que nós só estamos ali porque muito provavelmente existiu algum professor ao longo do nosso caminho que nos. É verdade. Mas Encaminhou é para lá. verdade, é verdade. É Quase Quase toda- todos os quase A mim toda- também me têm. aconteceu. Mas acho que até a quase minha, todos. até a mim, que era outro tempo completamente diferente, repare, eu ainda era antes de 25 de Abril, quando entrei. Fui impactado por um professor de história brilhante, fantástico, que eu tive, e que nunca foi nada mais. Depois de 25 de Abril foi autarca, por acaso. Foi presidente de uma Câmara no Algarve. Mas foi sempre professor de secundário, que não foi. Não foi Nessa José altura havia brilhantes professores do secundário. Então não não é? havia. Aliás, não me desprezando os atuais, mas havia. Aliás, o livro único, porque havia um livro único, Do Matoso. era do Matoso. Não o atual, mas o tio deste, não é? Acho que era tio. Mas nós do estamos António tão Matoso. entusiasmados que ainda não deixámos a Bianca contar, porque vamos entusiasmando, porque era uma conversa que poderíamos ter, estando eu, por exemplo, desse lado, com menos 30 anos, o que é um desejo impossível de realizar. Não há tal máquina do tempo. Mas, sobre o teu método de trabalho, tu trabalhavas todos os dias, eras atenta, por exemplo, a temas ou factos sobre história que se passavam à tua volta? Tinhas esse interesse? Pronto, eu tenho interesse em saber o que é que se passa à minha volta, sim, mas em relação a estar todos os dias, acho que nunca foi muito a minha praia. Era mais quando estava a chegar mais próxima e ir focar-me e entrar dentro do tema quando estava mesmo a chegar mais próxima a uma data de um texto. Mas tu, gostando de história, interessas também, vais acompanhando a atualidade? Sim. E pelos meios tradicionais ou por TikToks, Instagrams e redes sociais? Maioritariamente através do Instagram, é onde eu vejo as notícias, eu sigo as principais. E vai em que século? Eu estou a brincar. Uma pessoa, não, um historiador a acompanhar a atualidade pode ir no século XVII ainda. Sim, quer sim, dizer, sim. Até pode viver lá. Eu às vezes Há sinto-me a pessoas viver assim. Mas, no passado. Isso eu acho fantástico uma pessoa gostar de história no meio desta confusão que é este mundo que se está a de tornar ofertas cada vez de mais, as tudo e ofertas mais de alguma emprego e tecnologia, as pessoas às tantas já estão como os teus amigos e assim, história, grande chatice, não é? Uma pessoa tem que saber aquelas coisas. Agora, para fazer um teste de nerdismo, diz-me alguma coisa. Tu vais a festas, vais dançar, vais a discotecas, sais à noite, ou estás sempre metido em casa? Ou seja, ser bom aluno não é incompatível com ter uma vida normal de uma jovem da tua idade. Não é incompatível. Eu não vou muito porque eu não sou muito desse tipo de coisas, mas Não és também muito disso. saio e tipo, agora na faculdade eu estou na praxe e saio com eles e assim, portanto não é incompatível.
E bebes uns copos também? Sim, sim. Olha que o teu pai pode ouvir isto. Hein? Faz Ou a mal, tua foi mãe. ele que me apresentou. Está bem, ok. O teu pai tem alguma coisa a ver com história já agora? Não. Não tem. Só interesse. Ele Pois. tem um. Não é um Portanto, não há interesse ninguém na muito família grande. que fosse assim também. Tipo... Não. Que te despertasse o interesse por. E numa. E portanto, tu continuas a viver no Bom Barral, Sim. vens diariamente ou quase diariamente para Lisboa para ter aulas na faculdade. E achas que no Bom Barral há estímulo e há interesse pela história, há museus, há iniciativas, há coisas que vale a pena visitar, às vezes festas da cidade, alguma coisa. Conhece alguma coisa da história do Bom Barral? Alguns factos assim mais espalhados. Sei que, por exemplo, nós somos, acho que dos únicos ou dos poucos, das poucas vilas que foram elevadas à vila depois de já ser um concelho, por exemplo, que fez há pouco tempo, 100 anos, ou sim, está por ali à volta, que antes pertencíamos a Óbidos, por exemplo, só assim factos mais gerais. Mais gerais. E sobre o teu E trabalho... nasceu lá o Fernão Pó. Por isso é que Sim. o Fernão do Pó. chama Fernão do Pó. Exatamente. Porque ele era Fernão e era do Pó. Não sei o que é o Pó. Existe uma terra lá Existe uma chamada terra Fó. chamada Pó, claro. Existe, sim. Portanto, Pronto, era faz todo originário sentido. da... Era claro. originário dessa terra. Bianca, e o teu trabalho, o trabalho que apresentaste a este prémio de Alexandre Herculano, qual é que era o tema? Portanto, era suposto ser um ensaio que dissesse as minhas motivações para ter seguido história, para continuar em história ou não, o que é que me levou a gostar e assim. E pronto, escrevi um ensaio que acabei por dedicar ao meu pai, que eu já tinha dito no início dos livros de história, dos nomes com história, foi mais ou menos por aí que fui-me seguindo. Ou seja, também gostas de escrever. Gosto, sim, não tenho escrito muito, mas gosto. Isso pressupõe Sim. gostares de ler. Gosto muito de ler, sim, bastante. Portanto, apesar de ser uma geração de redes sociais, os livros ainda fazem sentido e fazem parte da tua vida. Fazem sim. E as redes sociais, pelo menos as minhas redes sociais, também estão muito ligadas aos livros. Não são livros, às vezes são, mas não são livros que, a maior parte das vezes, que aqueles que andam nas redes sociais não são os que levam muito mais conhecimento. Pois. Mas acabam por também nos motivar a ler. Mas também a gente generaliza muito. Ele tem os meus filhos também são mais ou menos. Não, os meus netos é que são mais ou menos da tua idade. Tenho mais velhos, tenho mais novos, tenho para todos os gostos. E entre eles, por exemplo, há uma neta minha que adora ler. Sim, É mais o nova. teu caso também é particular, não é? Porque é um ambiente que respira livros. Não, a minha filha, a mãe dela é engenheira. Não é? Não, está bem, mas pelos avós. Repara, Os pelos avós. avós. Alguns. Mas pode ser engenheiro e gostar de ler. Claro. Não, também Aliás, pode, e é verdade. Aliás, os médicos, há médicos, os médicos, Sim. grandes escritores, que foram grandes escritores. E os tipos que mais escrevem são os advogados, embora pouca gente Pois. saiba, mas pronto. Mas isso é o facto. E tu gostas de ler romances históricos, por exemplo? Gosto, sim. É disso que gostas. Já assim um romance histórico do Timba. Digas, aquilo é que foi genial. Não sei, porque nos romances históricos eu não acho que aquilo seja Não é genial, não é? Porque não é histórico. É mais pelo entretém de Entretém, ter alguma coisa por trás. E aqueles que é filmes e séries de Netflix ou da televisão. Ou sim, acho bastante interessante, sim. Principalmente aqueles que... Há aqueles que se tentam parecer históricos e que falham miseravelmente, e depois Exatamente. há aqueles que não tentam, que têm por trás um acontecimento um histórico, acontecimento e histórico depois romanceiam aquilo tudo de propósito. Isso aí eu acho mais Mas também interessante, há aqueles porque que não são estou a históricos e tentar que não ser falham. verídicos. Também há Sim. e até romances históricos. Sim. Quer dizer, por exemplo, a coisa mais mentirosa, que era do Alexandre Herculano, justamente, o nome do prémio dela, As Lendas e Narrativas. Sim. Quer dizer que aquilo está cheio Sim, de... mas isso eram mesmo lendas e narrativas. Mas o romance lendas. histórico, agora, que também é a minha praia, porque eu agora tenho andado retirado do romance histórico, feito um parênteses, mas já escrevi romance histórico e espero voltar a escrever no futuro. Há géneros e há romances históricos bastante diferentes. Há uns que procuram romancear os factos, ou seja, todos aqueles factos existiram e existiram ou estão na história
e procura-se romancear esses Uhum. factos. Por exemplo, uma revolução, uma guerra, qualquer acontecimento. Outro são romances de época. E muitas vezes confunde-se o romance histórico com o romance de época. Um romance de época em que eu posso criar personagens anónimos ou personagens meramente ficcionais, de ficção, que evoluem num determinado momento histórico. E, portanto, eu aí tenho uma liberdade criativa muito maior, tendo que ser esses personagens, obviamente, verosímeis para a época em que estão a desenvolver-se e a evoluir, tendo que ser verosímeis, eu não estou agarrado a factos históricos onde entra em contradições. Agora, quando se faz uma história romanceada, muitas vezes quando se fala em romance histórico, põe-se por baixo desta capa tudo isto. Quando se faz uma história romanceada, ou seja, quando se romanceia a história, por exemplo, o Henrique estava a falar há pouco da Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique nem é um bom exemplo porque não é factual, mas algo factual. Por exemplo, a implantação da República. Foi, a conquista de Lisboa. Eu já romanceei os 3 dias da Revolução. Temos que nos basear no que de facto aconteceu, nos relatos, e podemos apresentá-los numa narrativa romanceada ou numa narrativa literária. E depois outros são estes romances de época em que eu vou procurar construir personagens ficcionados que evoluem numa época. Pior que ela não falou, que é os livros de história que estão cheios de mentiras. São mesmo de história. Pois. Mas isso é outra categoria. Isso é outra categoria, que é os livros de história falhados. Pois. As coisas têm que estar claramente no início bem identificadas. O que é que se vem, qual é que é o objetivo daquele livro e o que é que aquele livro é. Sim, as biografias também. As biografias muitas vezes são... Também há biografias romanceadas. São biografias romanceadas e agora está muito na moda fazer biografias romanceadas. O que eu gostava de transmitir também é que é legítimo, todos os géneros literários são, e aqui já estamos a fugir um bocadinho ao que é o tema central do programa, mas todos estes géneros literários são legítimos, exceto falsear, não é? Sim. Mas pondo isso de parte, mas todos os géneros são legítimos, desde que seja claramente apresentado ao leitor o que é que aquele livro é e o que é factual, o que é que está a ser romanceado, ou seja, ser bastante transparente nisso. Sim, eu gosto muito dos livros, não sei pronunciar o nome dela como deve ser, da Isabel Stillwell. Sim. Já cá esteve no programa. Que ela no final ela explica o que é facto e o que não é. E já agora não precisa desta publicidade, mas tem um romance histórico novo, tem um livro novo que saiu há muito pouco tempo. Mas, um beijinho também para a Isabel, que já cá teve no programa. O tipo de romance que não é histórico, mas tudo o que lá está podia ser verdade, é de Humberto Eco. Pronto, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Quer dizer, ele coloca-nos num determinado tempo e tudo o que ele diz sobre esse tempo é verdade. É verosímil. Não é verosímil, é verdade. Quer dizer, sim. O ambiente é verdadeiro. O ambiente, mas agora, a história é inventada. Mas ele também Henrique, não mas isso não está na fronteira entre o romance histórico e o romance de época. Exatamente. Ele reconstrói uma época em que tudo... Mas muito bem reconstruída. Extraordinariamente. Como, aliás, o cemitério de Praga, com as conspirações no final do século XIX. A Ilha do Dia Antes. Estou aqui a dar há uma série deles. As cruzadas vistas pelos árabes do Amin Malouf. Enfim, há muita coisa que é muito interessante. E há outra que é totalmente desinteressante. Faz-me lembrar um filme que a gente gostava muito, daqueles filmes beras, muito maus, antes de 25 de Abril ainda, que era passado em Roma Antiga, e quando as legiões atacavam, havia um tipo que levantava uma lança e tinha um relógio. Pois, é um pouco cuidado da produção. Exatamente. Quer dizer, eu acho que já vi um vídeo sobre esse momento. Pois isso tornou-se quase icónico. Tornou-se icónico, não é? O tipo que levanta a lança e tem um relógio no pulso. Era um viajante do tempo, obviamente. Podia ser um viajante do tempo. Olha, esse conseguiu. Pois, a diferença é que ele conseguiu lá chegar nas legiões romanas, quando atacou a Germânia. Bianca, o que é que gostavas de dizer? Que conselho é que gostava? Não é que conselho, mas o que é que sugestão é que gostavas de fazer a quem se interessa por história e que queira avançar para a faculdade, para um curso de história? Como é que estás a viver este teu primeiro ano no curso de história da Nova? E o que é que querias, ou o que é que gostarias de dizer aos alunos que neste momento se estão a candidatar e estão a fazer os exames e poderão pensar
em escolher história no próximo ano? Eu acho que primeiro é preciso não ter medo, porque não é um bicho de 7 cabeças como às vezes parece que pode parecer. Essa ideia um bocadinho mais intimidante, não sei, pelo menos era talvez um pouquinho aquilo que eu sentia, de ao ir para a faculdade e estudar história, meu Deus, como é que isto vai ser, cadeiras inteiras só sobre isto e sobre aquilo. Não é assim tão complicado, assim, ou seja, a partir do momento que nós entramos lá é fácil de nós nos enturmarmos com aquilo que nós estamos a estudar, e mesmo que seja uma cadeira que nós não gostemos assim tanto, conseguimos sempre arranjar maneira de encontrar alguma coisa interessante. Eu acho que sinto que eu acho que a cadeira é mais interessante quando eu estou no meio do stress de estudar por uma frequência e estou realmente a ver tudo aquilo que era para estudar naquele momento, e que eu vejo, isto realmente é até interessante. Portanto... Mas qual é a não cadeira sei. que gostas mais? Foi Roma Antiga. Ah, História de Roma Antiga foi é aquela. clássica, civilizações clássicas. Pois, Também este ano... eram as minhas civilizações. E a que gostas menos? Tens matemáticas para as ciências sociais? Não. Já acabou. Não sei. Pois. Se alguma vez Mas existiu ali. também o curso de História é estruturado e vai avançando também cronologicamente no tempo. Portanto, tu ainda neste momento Em estarás alguns casos. com civilizações Não sei pré-clássicas, civilizações clássicas. Que cadeiras é que tens? Pronto, neste segundo semestre eu ainda só tive uma das clássicas, o resto já tinha ficado para trás, que era a Grécia Antiga, e estava mais à volta de medieval, de alta Idade Média. Pois, já chegaste à alta já Idade cheguei. Média. Alta Idade Média. Muito bem. Porquê é que a Grécia é a alta idade média? Mas não interessa, eu não vou fazer Não, perguntas. já foi no primeiro semestre foram as clássicas Porque e agora já chegou... Mas a Grécia ainda é clássica. Sim, espera. mas Sim, não- as normalmente- clássicas, exatamente. Não estou a estudar a Grécia da... Não, era porque normalmente Grécia ficava no primeiro semestre e Roma é que ficava no segundo, mas houve um problema aqui pelo meio e não deu. Está bem. Houve um problema organizativo. Sim. Está bem, porque não fazia sentido. Porque fazia mais Sim, sentido sim, ser sim. Roma, não é? Sim, Claro. sim. Porque a alta idade média está mais ligada à decadência de Roma do que propriamente à da Grécia. não é? intimamente ligada, Sim, claro, sim. claro. Pois, ao alarico que senta no corpo. Muito bem. Muito bem. Bianca, olha, muito obrigado. Foi um gosto ter-te aqui no programa e obrigado por teres vindo. Espero que também tenhas gostado. E agora, se precisares de uma coisa para explicar porque é que gostas de história para mandar para um curso, mandas este programa em vez de uma coisa É uma escrita. opção, sim. Olha, está aqui. Pronto. É mais fácil. Envia um texto e depois no final vai o link. Vai o link. Também pode ser. Mas e boa sorte para o teu curso e para a tua vida. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade também. Obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Antes de me despedir por hoje, convido a ouvir o novo podcast do Expresso, Camões, 500 anos de História e de Lenda. Neste podcast especial, gravado na Biblioteca Nacional de Portugal, o Expresso dá voz a um ciclo de debates que mergulham na biografia, na obra e nos enigmas que ainda hoje rodeiam o autor de Os Lusíadas. Este podcast especial é composto por 8 episódios, com saída nas plataformas habituais sempre à terça-feira, sendo que o primeiro estará disponível já a 10 de junho, o que não podia ser mais apropriado. Quanto a nós, voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.